Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonieri Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Técnico e Científico. Na aula passada, trabalhamos a técnica Informação Não Verbal. Hoje, trabalharemos a técnica Palavras Transparentes. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer duas correções e passar um aviso. A primeira, quando trabalhamos um texto exemplificando a técnica na aula passada, eu disse que a disciplina de Inglês Técnico e Científico pertencia ao módulo 2. Na verdade, ela pertence ao módulo 1. Está sendo ministrada agora no módulo 2. A outra correção é que eu não mencionei os polos. Os polos são Barra do Corda, Codó, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras e São João dos Patos. O que eu queria falar, passar algumas informações sobre a aula presencial que foi falada por mim lá na aula de abertura. A aula presencial é uma aula prática, será uma aula prática, e ela acontecerá somente no final da minha disciplina, nos polos de vocês. Bem, eu acho que agora a gente já pode iniciar a nossa aula 2. Passemos a ela. Palavras transparentes, que em inglês nós dizemos transparent words ou cognates, ou seja, palavras cognatas, essa técnica tem o seguinte objetivo: identificar palavras cognatas para melhorar a compreensão de textos em inglês técnico e científico, facilitando o acesso ao conhecimento específico da área de matemática. Então, vamos aplicá-la em um texto da matemática. Então, o que faz sentido, o que faz mais sentido aqui para vocês. Temos esse garotinho que está ali um pouco temeroso, não é, da disciplina, mas eu quero tranquilizá-lo. Tá? Quero dizer que se os senhores utilizarem as 12 técnicas que trabalharemos aqui durante esta disciplina, os senhores conseguirão fazer uma leitura, né, ter uma leitura mais profunda, mais fluida, e conseguirão, né, se comunicar com aquele texto, seja ele técnico, científico ou de outra modalidade. O que são as palavras transparentes? São muito comuns entre a língua inglesa e o português, são termos de procedência grego-latina, muito parecidos tanto na forma escrita como no significado. Então nós temos aqui music, television, information, ocean e promotion. São termos que não precisaria jamais que alguém tivesse frequentado uma escola de inglês para saber o que eles significam. Não é? Então, é interessante o aluno notar que os cognatos podem ser idênticos, no caso, as palavras cognatas idênticas: cinema, radio, piano, hotel, root, nuclear, social, capital, etc. Perceba que são palavras que têm a semelhança, quer dizer, são idênticas na escrita, mudam, de certa forma, a pronúncia, mas o significado também permanece. Semelhantes: telephone, violin, gasoline, information, influence, population, history. Então, são palavras que ainda, né, são possíveis de serem identificadas pela sua escrita, por serem de proveniência grega ou latina. O que me preocupa são as distantes, são aquelas que exigem um pouco mais, ou exigirão um pouco mais do aluno, da aluna, para tentar dizer o que parece, o que pode ser, qual é a tradução para o português. Então, nós temos activity, computer, electricity, responsible, stable, explain, activity, aqui eu repeti mais uma sem querer, e valuable. Então, vejam que já não parecem muito, né? Já não parecem tanto. Por que eu destaquei computer? Vocês vão já saber aqui. Então, activity, atividade, computer,
Eu coloquei essa palavra por conta desse gatinho que ganhou esse computador de presente e agora está manuseando. Eletricidade, responsável, estábulo, mas dentro de um outro contexto pode ser também estável, explicar e valioso, não é? As palavras cognatas, elas aparecem tanto na grafia quanto na pronúncia e também no significado, né? Passemos a alguns exemplos de palavras cognatas ou palavras transparentes, como queiram. Important, success, history, university, innocent, casual, regular, comedy, special and other. Tá? E aqui eu destaquei success, em homenagem aqui ao nosso querido Arthur Zanetti, né? Que é o nosso medalhista de ouro. E está dizendo aqui no pain, no gain, ou seja, se não tiver esforço, se não tiver, de certa forma, algumas dores, né, musculares ali por conta do esforço, não há ganho. Né? Isso aí é um fato. Sigamos. Como testar se essas palavras transparentes ou palavras cognatas, se elas são verdadeiras ou se são falsas? Como testar? Faremos uma primeira leitura, atribuiremos o valor àquele termo como verdadeiro, faremos a avaliação do contexto e do valor dado se ele produz coesão e compreensão. Tá? Vamos à prática. A sensible diet can cure cancer. Vamos atribuir, né, um valor ao termo. Vamos dizer que aqui pareça ser sensível. Né? Eu falei da pouco responsável. Agora, sensible, né, tem aqui o sufixo, não é? Então, uma dieta sensível pode curar o câncer? Não faz muito sentido. Então, aqui se trata de uma palavra cognata falsa. Então, seria uma dieta sensata, pode curar o câncer. My father is retired. Meu pai está retirado. Mas retirado como? De quê? Não, na verdade, aqui está ele. Inclusive, já está até curtindo a melhor idade, que é a terceira melhor idade. Chama de melhor idade. Não é? E tem que fazer isso mesmo. Aposentado. Para ficar, quando se aposenta, não se retira? Sim. Então, vocês percebam que esse cognato, essa palavra, ela tem uma carga semântica, uma relação semântica com a outra palavra, que é aposentado. Porque quem se aposenta se retira. Existe uma relação semântica de significação. The boy and the girl pretend they are scientists. O menino e a menina pretendem eles são cientistas. Então veja que o contexto está truncado, está realmente diferente. Então você já percebe, então não é uma cognata verdadeira, é uma falsa. O menino e a menina fingem que eles são cientistas, ou fingem que são cientistas, ou seja, estão brincando ali de, né, você é o sujeito, né, que vai participar da minha pesquisa, eu sou o cientista ou sou a cientista. Então estão ali brincando, fingindo, no sentido de, né, a criança faz muito isso, brincar de casinha e tudo mais. Pelo menos da minha época fazia, de hoje já não sei tanto. I hope you enjoy this lecture, mas precisam realmente fazer isso, né? Abstrair, né? Brincar, né? Dessa forma. A criança tem que ser criança mesmo. Eu espero que você aprecie parece ser... Eu vou atribuir o valor de leitura, né? Como a frase é muito curta, eu não tenho como perceber, né, que não é leitura, na verdade é palestra. Mas se essa frase tivesse, de repente, dentro de um parágrafo, e esse parágrafo dentro de um texto, você perceberia que o contexto, né, dizia outra coisa, né? Dizia que é palestra e não leitura. Leitura é reading. I do not eat pork. Eu não como, você vai atribuir, claro, porco. Mas dentro de um parágrafo que fala de carnes,
você vai perceber que pork não é o porco, né? Não é o suíno, ele é a carne de porco. O porco mesmo é pig, ou se for suíno, swine, tá? Então vocês já viram o que se trata, todos os 5 são falsos cognatos, não são cognatos verdadeiros. Já que estamos falando em falsos cognatos, aí estão eles, false cognates. What are they? O que são? Então são palavras que em dois idiomas aparentam ter uma origem comum devido à semelhança na escrita e pronúncia, mas possuem significados diferentes. Aqui está a definição de falsos cognatos. Veja que este canguru, eles estão brincando ali e um agride o outro, ou seja, ele trai, né, a confiança, ele vai, né, e agride o outro, ou seja, foi falso, foi desonesto, foi traiçoeiro. Então, push é uma palavra muito conhecida, só que ela é falsa cognata, parece ser puxar, mas é empurrar. Library parece ser livraria, mas é biblioteca. Mas há uma relação semântica, não é? Porque o livro está tanto na livraria quanto na biblioteca. Então, tem essa relação semântica. Lunch parece lanchar, mas é almoço. Mas é um tipo de refeição. Então, veja que tem essa relação semântica. Legend, legenda, mas é lenda. Prejudice parece prejudicar, mas é preconceito. College parece ser colégio, mas é faculdade. E support parece ser suporte, mas é apoiar. Agora, lembrando que no português nós temos o caso de regência verbal, onde o verbo apoiar, o verbo dar suporte, não é? É também apoiar, ajudar, auxiliar. Vamos passar a algumas categorias. Olha, nós temos 2 categorias de falsos cognatos. Nós temos o falso cognato eventual e temos o puro. O eventual é aquele que o nome já diz. Às vezes ele é um cognato verdadeiro e outras vezes ele vai ser um cognato falso. O puro não. O puro está dizendo, ele é sempre falso. Vejamos aqui como nós temos o actually. Actually parece ser atualmente, mas ele é na verdade. Então ele é um falso cognato puro, né? Ele é um falso cognato puro. Ele não tem 2 sentidos. Aí eu trouxe aqui um exemplo de um falso cognato eventual. A palavra medicine parece ser medicina, e de fato é medicina. Então é um cognato, aqui está sendo verdadeiro. Mas essa palavra medicine também pode ser medicamento ou remédio. Então aí ela vai ser falsa. Então nós vamos classificar medicine como um falso cognato eventual, ele não é puro. Então nós temos aqui mais alguns falsos cognatos eventuais, que em inglês eu vou chamar de occasional false cognates. Então, tem mais alguns exemplos e eu tenho aqui um desafio para vocês. Explique os 2 significados possíveis que as tornam cognatos e falsos cognatos. Ou seja, aqui são os 3 exemplos são falsos cognatos eventuais. Tudo bem? Então, maths was never my favorite subject. Matemática, ou a matemática, nunca foi minha disciplina favorita. Vocês têm um desafio quando se formarem, quando começarem a trabalhar, a quebrarem esse paradigma. Eles ou elas precisam de 23 sujeitos, ou seja, pessoas, para a pesquisa. Então veja que aqui ele é um cognato verdadeiro, porque parece, ele é um cognato verdadeiro, vamos dizer assim, distante, porque não parece muito, mas parece. Gente, se eu tirar o B aqui, fica sujeito, né? Sujeito, a pessoa. Face. We need to face our problems and she kissed them on his face. Vejamos em qual ele é cognato verdadeiro e em qual ele é falso. Nós precisamos encarar nossos problemas. Então, aqui ele é falso cognato. Ela o beijou em sua face, ou rosto, né? Então, aqui ele é cognato. Então, nós temos aqui mais um caso de falsos cognatos eventuais. E o último, just. He made
a just decision, I decided to learn Japan just for fun. Não, aqui tem um errinho, gente. É Japanese, tá? Peço desculpas. Tá? Japanese. Porque não se aprende Japão, se aprende japonês, tá? E nesse caso não seria minúsculo aqui, tá? Então não seria maiúsculo. Ele tomou uma decisão justa. Então, just parece com justo, então aqui é cognato. Palavra cognata, palavra transparente, verdadeira. Eu decidi aprender japonês aqui, fazendo a mudança, que eu peço desculpas, é Japanese, apenas por diversão, não é? Somente ou apenas por diversão. Então, aqui é somente ou apenas, então aqui é falso. Logo, nós temos um exemplo de cognatos, falsos cognatos eventuais. E aí ele está dizendo, you're not my friend. Você não é meu amigo. É como é chamado o falso cognato, ou é como são chamados os falsos cognatos, são chamados de false friends, ou seja, falsos amigos ou amigos falsos, tá? Chegando ao final da aula, ou já nos aproximando, melhor dizendo, ao final da aula, eu trouxe um exemplo prático. Um dia nas aulas de matemática. Na parte da manhã, participei de uma revisão sobre o conteúdo de integers em nossa aula de álgebra. Alguns alunos confundiram integers, que é números inteiros, com integrais. Vejam, porque integer parece mais com integral do que inteiro, né? Pensando que estávamos avançando para cálculo integral prematuramente. O professor esclareceu que integers são simplesmente o conjunto de números inteiros positivos, negativos e o zero, não tendo relação direta com o conceito de integração. Tá? Então, é números inteiros, não integrais. Então, this is false, isto é falso. Depois, discutimos o tema de geometria. O professor mencionou a importância de entender a figure de um objeto. Alguns alunos interpretaram figure como figura, imagem, quando, na verdade, o termo pode se referir à forma ou configuração geométrica de um objeto, como um triângulo ou quadrado, não apenas a uma representação desenhada. Então, mais especificamente dentro da matemática, ele pode se referir à forma ou configuração geométrica de um objeto. Tudo bem? Então, isso aqui também é fake, né? False friends ou fake friends. Gente, na aula de hoje, nós trabalhamos com vocês a técnica palavras transparentes, que é também conhecida como palavras cognatas, que são provenientes do latim e do grego, por isso tem essa semelhança com o português, porque o português é uma língua neolatina. Trabalhamos também exemplos de falsos cognatos com vocês, que também são conhecidos como false friends. Vimos que eles se dividem em duas categorias, a categoria eventuais e puros. Tá? E agora eu vou finalizar a nossa segunda aula desta disciplina, deste curso, com uma citação do Napoleon Hill, estadunidense, que alcançou o auge de sua carreira ali na década de 20, década de 30. Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. O que quer que a sua mente possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Thank you for your attention. God bless. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, aula 3. Bye, bye. Tchau, gente.